Perfeito. Boa noite a todos, pessoal. É com grande satisfação que a gente dá continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma, aqui do setor de terapia intensiva, da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva da Unifesp. Novamente, a gente conta com o grande apoio do Dr. Horácio, que é médico cardiologista, especialista em métodos gráficos em cardiologia pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, está lá no INCOR neste momento, né, Horácio? Mesmo assim, está aí nos ajudando, contribuindo com esse grande curso. E ele também faz parte do nosso time lá de médicos intensivistas das nossas UTIs do setor de terapia intensiva. Hoje continuamos com a nossa terceira aula, que será sobre os bloqueios de ramo, os divisionais e suas associações. Muito obrigado, Horácio, boa noite e fique à vontade. Obrigado, Rafael, pela recepção, pelo convite de estar aqui com vocês nesse curso. E semelhante às aulas que eu já coloquei e dei para vocês, né, a gente vai tentar fazer um enfoque de reconhecimento, né, das condições, mas também tentar trazer algo prático para o dia a dia de vivência da nossa UTI. Né? A qualquer momento podem me questionar, podem me interromper, ou se preferirem, ao final a gente vai discutir. Né? Então, assim, relembrando um pouquinho do que a gente já viu nessas duas primeiras aulas, a gente passou sobre alguns conceitos, né, de que o eletrocardiograma é a representação dos fenômenos eletromecânicos presentes no coração. E nós fazemos esse estudo através do registro eletrocardiográfico, né? São obtidos através do registro do sinal elétrico, através de 12 derivações presentes em dois planos, plano frontal e plano horizontal. Né? O que a gente procura sempre ver como uma característica de normalidade do complexo QRS, e que hoje vocês vão ver que a gente vai se contrapor muito a isso, é a questão do QRS estreito, porque quando você tem um QRS com duração normal, 80, 100 milissegundos, ou no máximo menos de 3 quadradinhos de duração, significa o quê? Que VD e VE estão batendo de uma maneira sincrônica, gerando uma fração de ejeção boa, normal. Vocês vão ver que quando a gente tem a formação dos bloqueios de ramo, muitas vezes a gente vai ter uma disfunção ventricular associada. Então, essa é a mensagem que um eletro pode trazer para você. Um QRS estreito nos diz a respeito de uma fração de ejeção preservada. Algumas características que nós vimos em relação às sobrecargas, né, são as características de dimensões do QRS. Além do QRS normal ser estreito, ele também tem, no adulto, determinadas amplitudes. Né? Onda R e onda S, elas não podem ser maior do que 20 milímetros no plano frontal e nem de 30 no plano horizontal, senão a gente vai estar diante da possibilidade de uma sobrecarga ventricular. A gente também discutiu muito a questão do eixo elétrico, que quando a gente faz análise dos bloqueios divisionais, uma peça fundamental é a alteração do eixo elétrico. Então, para relembrar sempre, né? O eixo elétrico do coração no plano frontal é dado pelo eixo do QRS. Vamos determinar o quadrante. Olha para o D1, olha para o AVF. D1 positivo está para a esquerda, AVF positivo está para baixo. Então, o eixo normal no adulto sempre entre 0 a 90 graus. Então, essa é a regra. Olha para D1, vê se ele é positivo ou negativo. Se está positivo, está para a esquerda. Olha para o AVF, vê se está positivo ou negativo. Se está positivo, você olha, ele está para baixo. Então, eixo entre 0 a 90 graus, nesse exemplo, a gente procura qual que é a derivação mais isodifásica, ou seja, aquela em que há equilíbrio entre as forças positivas para cima e as negativas para baixo. Nesse caso, é o AVL. AVL isodifásico, com o eixo que está para a esquerda e para baixo, a perpendicular à AVL vai dar a derivação D2, ou seja, ao redor de mais 60 graus. A gente viu na última aula as características principais das sobrecargas. Então, para cada uma das sobrecargas, agora relembrando, sobrecarga atrial direito se caracteriza pelo quê? Pelo aumento da amplitude da onda P, no plano frontal acima de 2,5 milímetros nas derivações D2, D3 e AVF. Para a gente falar da sobrecarga atrial esquerda, a gente vai avaliar aumento da duração da onda P. Isso pode ser expresso tanto ao nível do plano frontal quanto ao nível do plano horizontal. No plano frontal, a característica da onda P é ficar com uma duração superior a 3 quadradinhos, 120 milissegundos, e com aspecto bífido.
Enquanto que no plano horizontal, particularmente na derivação V1, o que a gente vê? A gente vê um aumento do componente negativo, que se refere ao átrio esquerdo, que é chamado índice de Morris. Então, tanto em plano frontal quanto em plano horizontal, você pode ter elementos que vão caracterizar e vão te ajudar a diagnosticar a sobrecarga atrial esquerda. Para falar de sobrecarga ventricular direita, a gente precisa cumprir dois critérios. A gente precisa ter o desvio do eixo elétrico no plano frontal para a direita, o que normalmente, dependendo da sobrecarga, se ela é de grande magnitude, vai puxar o eixo de tal modo que o D1 vai ficar negativo. E, se for um componente de sobrecarga sistólica, a gente vai ter um R amplo em V1, que no adulto maior do que 7 milímetros. Então, tem essas duas características, você está diante de uma sobrecarga ventricular direita. E, falando da sobrecarga ventricular esquerda, a gente comentou um pouquinho da peculiaridade que existem muitos métodos de tentar mensurar. Os somatórios, que são os mais comuns e mais simples, né? E o sistema de score de pontos de Hill-Estes, que ainda tem uma certa acurácia, mas que é um pouco mais demorado do que os outros passos que nós temos. Então, sempre lembrar, né? Tudo que tiver alterado no eletrocardiograma em decorrência da sobrecarga ventricular esquerda pode ser pontuado. Se você atingiu 5 pontos, você tem uma sobrecarga ventricular esquerda, com certeza. Se você tem até 4 pontos, você pode sugerir, dizer que há uma possível sobrecarga ventricular esquerda. Bom, para falar hoje do nosso tema, que é a questão dos bloqueios de ramo, bloqueios divisionais e associações, a gente vai se voltar para o sistema elétrico de condução, né? Esse é um grupo de patologias que vai estar envolvido diretamente com a disfunção do sistema elétrico. A gente viu que o sistema elétrico, ele que rege toda a parte da ativação do coração, né? Começando a nascer o estímulo no nosso sinusal, ativando os átrios, reunindo o estímulo no nó AV, descendo pelo feixe de His, e aí começando a ativação de ambos os ventrículos. E, como já falamos previamente, uma função ventricular normal com os ventrículos batendo de uma maneira no complexo que é estreito, até 120 milissegundos. Então, relembrando um pouquinho a ativação, a gente tem os vetores das ativações septal, parede livre e porção basal de ambos os ventrículos, né? O primeiro vetor vem para frente e para a direita. Ele é o responsável por gerar a onda R em V1 e a onda Q em V5 e V6. O segundo vetor, que está orientado para baixo, para trás e para a esquerda, é o responsável por gerar a onda S em V1 e a onda R em V5 e V6. O terceiro vetor, sobre V1, muitas vezes ele não tem representação porque ele está na perpendicular em relação ao eixo dessa derivação. Visto agora por V5 e V6, ele tende a se afastar. E a gente termina o desenho do QRS com a onda S, gerando então um complexo QRS estreito via de regra, né? Colocando agora o padrão das alças vetor-cardiográficas, né, o que nós temos? Primeiro vetor para frente e para a direita, segundo vetor para trás e para a esquerda, terceiro vetor para trás e para a direita. Colocando aí algumas derivações que compõem esse plano horizontal, a gente vai ter eminentemente um R inicial em V1, seguido de uma onda S mais profunda, e no V5 e no V6, uma onda Q inicial e um R mais proeminente. Então, cada um desses vetores vai ter sua respectiva representação em cada uma dos momentos da ativação de V1 até V6. O mesmo processo é visto no nosso plano frontal. Se a gente tiver o primeiro vetor indo para trás, para a direita e para frente, na projeção do plano frontal, o primeiro vetor vai para trás e para a direita. Normalmente, gerando onda Q em D1, em D2, em AVF e D3. O segundo vetor, que está projetado no espaço para baixo, para trás e para a esquerda, se você projeta ele no plano frontal, ele vai se orientar para baixo e para a esquerda, visto pela porção positiva de D1, de D2, de AVF, vai gerar uma onda R. E, por fim, o terceiro vetor também vai para trás e para a direita, no plano frontal, terminando o registro do desenho em algumas derivações, ou como onda S, ou como perpendicular em relação a D1, acaba não fazendo nada de diferente, certo? Então, de novo, características de uma ativação normal, complexo QRS estreito. Então, é isso que a gente objetiva ver, né? Um aspecto da normalidade. Duração do QRS, menos de 120 milissegundos no adulto. Então,
A gente vai olhar hoje, novamente, como eu falei, para o sistema de condução. E a gente vai ver alguns problemas que o estímulo vai ter na passagem, seja pelo ramo direito, seja pelo ramo esquerdo, seja pelas divisões dos ramos. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Que os ramos normalmente se dividem, né, em fascículos, em divisões, e que, via de regra, você tem para o ramo esquerdo 3 divisões. Né? Por que acontece isso na espécie humana e nos mamíferos superiores? Porque você acaba levando o estímulo de uma maneira mais rápida, simultânea para as diferentes regiões, de modo que vai haver uma sincronia na contração do ventrículo esquerdo, melhorando a fração de ejeção. Então, você tem um fascículo que vai para a região antero-superior do VE, outro que vai para a região póstero-inferior, e outro que vai para a região septal, também chamada anteromedial. O ramo direito, também anatomicamente, apresenta essas 3 estruturas análogas ao lado esquerdo, mas que acabam sendo compreendidas do ponto de vista eletrofisiológico em 2 regiões. Uma região de ativação superior do ventrículo direito e outra de ativação da divisão inferior do ventrículo direito, certo? Então, quando a gente fala em bloqueios de ramo, a gente vai mostrar que existe uma anormalidade no sistema de condução. E quando eu falo bloqueio de ramo, o problema vai estar localizado aonde exatamente? Nos ramos, logo após a divisão do feixe de His, seja o ramo esquerdo, seja o ramo direito. Então, se eu tenho uma dificuldade do estímulo passar pelo ramo direito, o que eu vou criar? Eu vou criar um bloqueio do ramo direito. Agora, se em contrapartida, o processo de doença, né, a alteração do ramo se dá com o componente do ramo esquerdo, a gente vai criar elementos eletrocardiográficos que vão ajudar a diagnosticar o bloqueio do ramo esquerdo. E agora vem uma questão fundamental de semântica, né? As pessoas, quando começam a estudar um pouco eletrocardiografia, né, a palavra bloqueio, ela passa uma ideia de que há o que acontece quando chove muito nas estradas à beira do litoral, um deslizamento e uma interrupção total, de modo que o estímulo não deveria progredir. Do ponto de vista eletrofisiológico, não é bem isso que ocorre, um stop, uma parada total. O que ocorre na grande maioria das situações é uma dificuldade da progressão do estímulo, né? Às vezes, por doença, nesse próprio sistema de condução, a velocidade fica cada vez menor, de tal modo que o estímulo vai mais rápido pelo outro lado e pelas fibras de Purkinje, ele consegue ativar a câmara onde está o problema. Então, na verdade, em língua portuguesa, a gente deveria falar atrasos de condução, do ramo direito ou do ramo esquerdo. Porém, a Escola Mexicana de Cardiologia consagrou o uso de bloqueios e eles são usados até hoje. Então, só colocando aqui para vocês, sempre que eu estiver falando de bloqueio de ramo direito ou esquerdo, bloqueio divisional, antero-superior, posterior-inferior, não quer dizer que o estímulo sofre uma parada súbita, mas sim que ele tem uma dificuldade de progressão que o torna tão lento que o estímulo que vai pelos seus outras divisões ou pelo outro lado acaba ativando mais rápido a câmara, tá bom? Então esse é um conceito importante que a gente vai ter. E olhando o eletro, vocês vão ter elementos para identificar o que é um bloqueio de ramo direito e o que é um bloqueio do ramo esquerdo. E a gente vai estudar como é que cada uma dessas alterações faz o seu desenho, o seu registro eletrocardiográfico. Então, a principal característica comum a ambos os bloqueios é o alargamento do QRS. No adulto, acima de 120 milissegundos, 3 quadradinhos ou mais. Aí, não adianta. Você vai ter um bloqueio de ramo, seja direito, seja esquerdo, a gente vai ver agora em sequência. Tá? Então, é essa a possibilidade. Se tem um QRS alargado, você está diante de um bloqueio de ramo. Então, QRS estreito, função ventricular preservada. QRS alargado, atentar para a presença de disfunção ventricular associada. Então, a gente vai falar, inicialmente, como é que surge o bloqueio do ramo direito. Então, o que a gente vai ver neste momento da aula? Vocês vão ver a dificuldade de progressão pelo ramo direito vai fazer com que o estímulo
caminhe numa velocidade preferencial, ativando primeiramente o ventrículo esquerdo e depois, de uma maneira secundária, por célula a célula e conexões de Purkinje, o ventrículo direito, certo? Então, a gente vai sair daquele padrão de QRS estreito, que a gente viu na primeira aula de normalidade, e a gente vai se deparar com complexos QRS alargados. E a gente vai entender por que se forma, então, a figura do bloqueio de ramo direito. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro momento de formação de um bloqueio de ramo direito. Então, vou lá, o estímulo nasceu no nosso sinusal, ativou o átrio direito, o átrio esquerdo, se reuniu no átrio ventricular, vai se dividir entre o ramo direito e o ramo esquerdo. Porém, neste caso aqui, existe uma dificuldade da passagem do estímulo pelo ramo direito. A velocidade vai diminuir, ele vai começar a ter dificuldade de avançar. O que vai acontecer? Questão de milissegundos aí. A parte do estímulo que foi pelo ventrículo esquerdo vai seguir seu caminho habitual. Vocês lembram que o primeiro vetor é a ativação do septo. Então, você vai ter septo esquerdo, septo direito, né? Normalmente, é o septo esquerdo que ganha, porque ele tem maior massa. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ativar o septo esquerdo, eu não vou ter nenhuma oposição do septo direito. Só que o septo direito ele é muito irrelevante do ponto de vista elétrico. Então, o primeiro vetor mantém o seu caminho habitual. Vem para frente, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, sempre preservado, para frente e para a direita. R inicial em V1, onda Q inicial em V5 e V6. Até aí, tudo dentro do que a gente espera. Passam-se mais alguns milissegundos. Aquela parte do estímulo que está lá do lado direito está embananada, não consegue avançar. Depois de ativar o septo à esquerda, você tem a comunicação pelo Purkinje e vai levar à ativação da parede livre do ventrículo esquerdo, sem oposição do quê? Das forças vetoriais da parede livre do lado direito. E aí é normal, no espaço para baixo, para trás e para a esquerda, onda S vista na derivação V1, onda R em V5 e V6. Aí a gente chega a esse momento crucial. O VE ativou, o VD não foi ativado. Cria-se dentro do coração, momentaneamente, um grande gradiente entre uma região já ativada e outra por ativar. O que vai acontecer? O estímulo vai tentar passar da área ativada para a área por ativar, de trás para frente, da esquerda para a direita. Só que como o sistema de condução do lado direito está doente, isso vai ser feito como? De uma maneira mais lenta, célula a célula, pela capacidade que todos os miócitos têm de conduzir o estímulo elétrico. Então, a gente vai criar um vetor, né, do ponto de vista teórico, que vai representar essa dificuldade de ativar o VD a partir do VE. Então, esse vetor foi chamado pelos estudiosos de transeptal transmiocárdico. E ele mostra essa dificuldade, essa onda vetorial que vem com muita dificuldade, da esquerda para a direita, de trás para frente, para tentar chegar no ventrículo direito. Como é que esse vetor é representado? V1 e V2 vão ver uma nova onda de ativação positiva se aproximando dele. Tudo que se aproxima, positividade acima da linha de base. Vai surgir um R'. Ao mesmo tempo, V5 e V6 vem ele se afastando com dificuldade. Então, eles vão terminando, né, de descer até a linha de base. Depois de muito tempo, você finalmente vai ativar quem? A parede livre do ventrículo direito, terminando o desenho eletrocardiográfico dos pontos cardinais do que é um bloqueio de ramo direito. Em V1, o complexo QRS fica como? RS, R', né? O R' é a ativação atrasada do ventrículo direito. E nas derivações do lado esquerdo, QR e o S demorado, empastado. Vejam que quando eu falo S demorado ou R', significa essa dificuldade de chegar na câmara que está atrasada, que está à frente e à direita. Então, esses são os pontos que marcam o bloqueio de ramo direito. Ele mostra para a gente que o que está atrasado é o final da ativação, constituído basicamente do quê? Da ativação atrasada do ventrículo direito. Então, o início da ativação, septo esquerdo e parede livre do ventrículo esquerdo é normal.
RS em V1. Agora, graças ao gradiente formado entre o VE e o VD, surge uma força vetorial, uma ativação aí que tem uma certa magnitude, que vai formar uma nova positividade em V1, gerando um R' às vezes maior do que a própria onda R. Não é que criou-se uma sobrecarga ventricular direita, é que o gradiente elétrico formado ele é significativo e ele gera um potencial maior. Por isso que às vezes a gente tem esse R' mais acentuado. Então, V1, V2 vão ter essa característica no bloqueio de ramo direito, né? Um complexo que termina positivo, que termina com as forças para frente, porque a câmara que está à frente à direita foi a última a se ativar. Do mesmo modo, V5, V6, D1 e AVL, como é que eles representam o bloqueio de ramo direito? Depois que ativou o VE, uma onda vetorial tem que ir para frente, para a direita, tem que se afastar dos eletrodos exploradores que estão do lado esquerdo. Tudo que se afasta do eletrodo explorador tem que ser inscrito abaixo da linha de base. Como há uma demora, como há uma dificuldade, a onda S vai ficando maior em extensão. A gente fala o termo S empastado porque o eletrocardiógrafo antigo, gente, no momento de fazer esse registro, ele engrossava, até que era uma característica da dificuldade do estímulo passar do VE para o VD. Hoje, os filtros atuais tiram esse componente de empastamento, né, de engrossamento da linha. E o que a gente vê é só o final aumentado da onda S, que até hoje a gente usa como onda S empastada do bloqueio de ramo direito. Então, D1 e AVL também se comportam como semelhantes em relação a V5 e V6. Está todo mundo aqui na parede lateral olhando o mesmo fenômeno, né? Então, às vezes, V5, V6, D1 e AVL têm a mesma morfologia, dependendo de diferentes processos, tá certo? Então, as forças agora terminam para a direita e para a frente. Então, a característica de um bloqueio de ramo direito, via de regra, é, primeiro de tudo, complexo QRS aumentado alargado. Em V1, RS, R', na grande maioria das vezes. Em alguns pacientes é menos comum, mas o R e o R' podem se fundir, gerando uma R pura em V1, que às vezes, para quem aprende de orelhada, acha, ué, está formando uma torre em V1 e V2, eu tenho que tomar cuidado. O bloqueio de ramo direito é menos raro, mas às vezes ele pode formar complexo QRS em torre. A onda S demorada é mais vista onde? Nas derivações do lado esquerdo, V4, V5, V6, D1 e AVL, mostrando esse aumento na duração da onda S final. E uma característica que é comum a todos os bloqueios, seja direito ou esquerdo, é a característica de repolarização ficando oposta ao retardo. Então, aqui, como a gente está mudando a ativação, a gente vai influir sobre o processo de repolarização também. Então, o que é o certo, o que é o comum? Se eu tenho o retardo apontando para um lado, a repolarização vai para o outro. Então, no meu bloqueio de ramo direito, se eu termino no precórdio direito com R' positividade, onda T negativa. No precórdio esquerdo, no bloqueio de ramo direito, se eu tenho S empastado negativo, eu tenho a onda T positiva. E assim sucessivamente. Tá? Então, esses são os pontos aí que marcam o que é a característica do bloqueio de ramo direito. Primeiro, o aumento da duração. Segundo, figurinha do M estilizado em V1 e V2, é o mais comum, e o S empastado nas precordiais esquerdas. Pode acontecer pacientes fazerem um R puro em V1 e V2, mas é menos habitual. Então, só para a gente ter uma ideia de ativação vetorial. Como o ventrículo direito vai ser o último a se ativar, além do eletro, o vetocardiograma também vai mostrar isso. No plano frontal, a gente vê que a alça tende a terminar do lado direito, e agora, como há essa dificuldade de passar do VE para o VD, do ponto de vista de vetocardiograma, o registro fica muito lento, os cometinhas se juntam e fica uma linha contínua no final da alça de QRS. Isso é melhor visto no plano horizontal, em que as forças normalmente iam para trás e para a esquerda, elas às vezes começam normal, mas vem uma grande onda que precisa ativar a câmara que está para frente e para a direita. Então a gente vê sempre esse término das alças no plano horizontal para frente e para a direita, que vai representar o R' que nós vemos em V1 e V2 no bloqueio de ramo direito. Então, para vocês terem uma ideia espacial, um vetocardiograma tridimensional
para vocês verem do lado esquerdo da tela o que é a alça normal, e aqui do lado direito, o que ocorre no bloqueio de ramo direito. Ó. Vocês veem que tem todo este final aqui mais lentificado, né, quase junto, que representa a ativação final do ventrículo direito. Em relação à alça vetorcardiográfica, se você só tem o bloqueio de ramo direito, normalmente ela vai inicialmente para a frente direita, septo, esquerdo, depois para trás e para a esquerda, parede livre do VE, e depois ela vem devagar, de trás para frente, da esquerda para a direita, para ativar o ventrículo direito. Quando existe uma associação do BRD com outras entidades, a alça fica muito mais anteriorizada. A gente vê isso principalmente nos pacientes congênitos, que têm sobrecarga ventricular direita, ou que têm processos pulmonares. Então, a alça começa a ficar cada vez mais positiva, né? Gerando figuras um pouco bizarras, né? Por exemplo, o BRD de um paciente congênito operado. Você tem o bloqueio de ramo direito, RS-R', só que você tem grandes, absurdas voltagens, né, em V1 e V2. Normalmente o BRD ele não gera tanta amplitude. O R e o R' ficam entre 10 e 15 milímetros. Quando passa de 15 para 20, normalmente é que existe a possibilidade de sobrecarga ventricular direito. Traga um eletro de um menino de 8 anos, operado de tetralogia de Fallot, que você tem, além do QRS alargado de BRD, uma estúpida voltagem em V1 e V2, falando a favor da associação de BRD com SVD. O bloqueio de ramo direito ele não atrapalha de fazer outros diagnósticos. Aqui a gente tem um paciente com QRS alargado RSR', só que se vocês olharem o precórdio à esquerda, um pouco mais de voltagem num padrão de strain, né, infradesnível do segmento ST inversão de onda T. O BRD já era empastado, ele está aqui. Mas isso daqui é anormal, não é do BRD, não. É de uma SVE. Então, SVE não costuma ser atrapalhada, a gente consegue fazer o diagnóstico direitinho. E até um infarto em curso ou uma área elétrica inativa, como nesse caso, né, em que um paciente que tem um supra residual com uma onda Q profunda inicial, a gente consegue facilmente fazer o diagnóstico. Então, presença de BRD do ramo direito, você vai ter uma extensãozinha final do complexo QRS. Ele começa bem, né? Ele começa inicialmente ativando o VE tranquilo, mas ele atrasa, o atraso final dele é basicamente pelo quê? Pela porção de ativação do ventrículo direito atrasada. Isso às vezes gera umas figuras engraçadas. A derivação AVR, dependendo do paciente, fica com a mesma cara de V1, fica RS R', né? O R' de AVR bem demorado, bem marcado em alguns pacientes. Isso também ajuda a gente a entender, em alguns casos de bloqueios atípicos, olha para o AVR. Se o AVR termina positivo, é que o retardo está chegando à porção positiva de AVR, ou seja, do lado direito. Quem está do lado direito? O ventrículo direito. Então, alguns exemplos. QRS alargado, terminando todo para frente, positivo em V1, bloqueio de ramo direito, né? RSR' V1, V2 e V3, S empastado nas demais derivações, o que eu falei agora há pouco. Ó, o AVR acaba terminando positivo nos casos de BRD. Um outro exemplo, né, também com QRS alargado, RSR' em V1, V2. Aqui, como normalmente a gente reconhece, né? Nas derivações precordiais direitas, é RSR'. Nas precordiais esquerdas, onda S empastada. E, às vezes, no plano frontal, baixa voltagem dos QRS. Acabamos tendo um pouquinho de dificuldade. Normalmente, a gente olha mais, olhando para V1, olhando para V6, a gente consegue, na grande maioria dos casos, fazer o diagnóstico sem maiores problemas ou dificuldades de um bloqueio de ramo direito. Aqui os aspectos finais da alça, só para lembrar para vocês. Septo esquerdo, parede livre esquerda, vão normais.
que está atrasado é o ventrículo direito. Fazendo o quê? Suja esse vetor que sai de trás para frente, da esquerda para a direita, gerando R, SR' de V1 e V2. Então, essa é a característica aí eletrocardiográfica do bloqueio de ramo direito. Bom, significado clínico, né? Tem o BRD, tem a doença do coração? Não necessariamente. A gente vê pacientes que nascem com BRD já congenitamente, e não quer dizer que eles tenham doença estrutural. Ele acaba se tornando cada vez mais frequente com o envelhecimento. Então, numa série longa que a Força Aérea Americana fez, acompanhando os seus componentes, eles viram que à medida que essa população vai envelhecendo, a frequência de um bloqueio de ramo direito acaba ficando bem mais comum. Eu sempre falo, né, nós trabalhamos, estudamos em hospitais terciários e quaternários, né, como o Hospital São Paulo, por exemplo, a gente tem uma ideia que os bloqueios de ramo são muito frequentes. Mas se você pega um extrato de população geral, não. Por exemplo, em 25 anos de segmento de uma amostra de mais de 100 mil pessoas, a ocorrência de BRD foi de 0,18%. Bom, quando o BRD surge, existe associação com alguma doença? Qual é o mais comum de se ver? Doença arterial coronária, cardiomiopatias e processos pulmonares são as entidades mais comuns. Miocardites, no Brasil a doença de Chagas e as cardiopatias congênitas, né? Normalmente, um BRD que ocorre sem doença estrutural do coração costuma ter um bom prognóstico. Na nossa realidade de UTI, então, vocês estão com um paciente, acabou de chegar, tem um BRD. O que você tem que pensar? Miocardiopatias, isquemia no aspecto crônico, degeneração do sistema de condução, doença de Levy-Lenegre, processos pulmonares, doenças congênitas e miocardites. Ponto de atenção, né, com relação ao bloqueio de ramo direito. Quando ele se torna perigoso e merece toda a nossa atenção. A gente vai falar mais na próxima aula, mas quando você tem um infarto agudo do miocárdio de parede anterior, que o paciente tinha um QRS normal, ele abre e faz um bloqueio de ramo direito com supra, esse é o paciente de pior prognóstico, porque houve uma destruição tecidual tão grande que acometeu o sistema de condução. Então, é o único momento, galera, na cardiologia em que fazer um BRD é pior do que ter um BRE, tá? Também, se o paciente se apresentar com uma formação que eu vou falar daqui a pouco, que é o bloqueio de ramo alternante, ou seja, ele alterna entre fazer a morfologia de BRD e BRE. E outra coisa que é relevante para nós é o seu surgimento pós-procedimentos, principalmente na passagem de marcapasso transvenoso, porque quando eu loco o marcapasso transvenoso, eu vou locar no ventrículo direito. Eu vou estimular primeiro o VD, depois o VE. A minha morfologia tem que ser compatível com o bloqueio de ramo esquerdo. Se eu passei o marcapasso, vou fazer o eletro, e aparece positividade em V1, bloqueio de ramo direito, significa que eu perfurei o septo, eu estou estimulando do VE para o VD. Então, tomar cuidado. Então, todo procedimento, o ideal sempre é fazer um eletro para a gente verificar, tá bom? Então, tomar muito cuidado com esses 3 pontos de surgimento do BRD no contexto de uma UTI. Agora eu vou falar do irmãozinho dele, que é o bloqueio do ramo esquerdo. E tudo que é do lado esquerdo costuma ser pior. Por quê? É o ventrículo sistêmico que está envolvido. Então, agora a gente vai falar da dificuldade que o estímulo tem de passar pelo ramo esquerdo. Então, a gente vai sair daquele complexo QRS estreito, normal, bonitinho, para uma formação de um complexo QRS alargado, né, com uma morfologia extremamente bizarra e diferente do que a gente está acostumado a ver num paciente normal. Então, como é que se forma o desenho do BRE? Bom, tudo que é do lado esquerdo, como eu falei, vai pior, né? Então, vocês têm a formação do estímulo, ativos átrios, nó AV, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo com dificuldade de passar. O que vai acontecer? A parte do estímulo que desceu pelo ramo direito vai tão de boa, porque o VD tem pouca massa, ele ativa rapidamente o septo direito e a parede livre do ventrículo direito. Então, nessas situações de bloqueio de ramo esquerdo, o VD rapidamente se ativa por inteiro.
Então, a gente considera, nesse momento, que surge o quê? Um vetor resultante do ventrículo direito. Este vetor resultante, ele vem para onde? Ele vai para a esquerda e para a frente. E agora, como é que ele é registrado? Se ele vai para o lado esquerdo, ele vai se afastar do eletrodo explorador V1. Tudo que se afasta, o eletrodo explorador inscreve abaixo da linha de base. Negatividade. Agora, V5 e V6 para o lado esquerdo, vamos ver uma onda de ativação se aproximando dele. Tudo que se aproxima, eu escrevo positivo. E aí você já vê a diferença. O vetor inicial normal do septo esquerdo foi para as cucuias. O que a gente está vendo é uma outra ativação completamente anômala ao padrão. Começa a ter negatividade em V1 e positividade do lado esquerdo. E agora gera o seu conflito. Por quê? VD ativado, VE por ativar. Então, o que vai acontecer? Nesse desbalanço, né, vai se criar um vetor que vai ter que sair do VD e ir para o VE, ou seja, ele vai sair da direita para a esquerda, de frente para trás. E isso vai se dar fibra a fibra pelo miócito e pelas conexões de Purkinje, com muita dificuldade. E lá vamos nós para a epopeia. Por quê? A primeira barreira que o estímulo vai ter que passar é o septo esquerdo, que tem uma massa considerável. Então, este é o momento que o estímulo começa a passar da direita para a esquerda e tem uma certa dificuldade. Então, este momento é chamado de vetor transeptal atrasado, retardado, como alguns autores falam. Então, em V1, ele começa a marcar essa dificuldade de passar da direita para a esquerda, começa a fazer uma onda S com um pouco mais de demora. V5 e V6 começam a fazer o quê? O registro de uma onda positiva tentando passar. Só que como isso é tão lento, vai fazendo uma rugosidade, uma dificuldade de inscrição no alto do QRS em V5 e V6, que vai ajudar na formação do desenho típico da torre. Então, primeiro se ativa o septo à esquerda, e depois de muito tempo, pessoal, finalmente se consegue gerar um vetor livre, um vetor 2 de parede livre do ventrículo esquerdo, terminando o desenho. Então, a formação do BRE vai ser formada por complexos QRS eminentemente alargados e negativos de V1 a V3 e eminentemente alargados e positivos de V4 a V6. E esse é o desenho habitual. Se houver um pouco de parede livre do ventrículo direito um pouco mais aumentada, às vezes, ao invés de QS, a gente pode ter um pequeno R e S. Isso, às vezes, gera muita dúvida, né? Porque as pessoas olham um bloqueio de ramo esquerdo e vê aquele complexo QS e fica na dúvida, será que tem área elétrica inativa? Não é área elétrica inativa, gente, é só BRE, é o desenho típico dele. Para ter área elétrica inativa num BRE, tem que ter um senhor talho no VE, uma área fibrótica muito importante para poder tirar esse aspecto reto do ramo descendente, ter um aspecto aí de entalhe significativo, tá bom? Então, a cara do BRE é essa, ou QS, ou pequeno R inicial em V1, um S profundo e demorado. De V1 a V3, complexo eminentemente negativo, mostrando que a câmara que está com dificuldade de ativar é a que está para trás e para a esquerda. Quando a gente olha o precorde esquerdo, a gente vê complexos eminentemente positivos, demorados, e a gente faz a descrição de complexos QRS com R pura ou em torre. E veja, seguindo a regra do bloqueio de ramo direito, se eu tenho um retardo apontando para um lado, no caso positivo em V6, ST e T vão na direção oposta, infradesnível do segmento ST e inversão de onda T. D1 e AVL seguem V5 e V6. Então, às vezes, V4, V5, V6, D1 e AVL tem o mesmo aspecto de onda R pura em torre. Então, penso o BRE quando? QRS alargado maior que 120. De V1 até V3, a gente tem complexos alargados e eminentemente negativos. Desaparece a onda Q habitual de D1, V5 e V6. E em V4, V5, V6, D1 e AVL, a gente tem uma morfologia de complexo QRS puro com onda R em torre. E lembrar que a repolarização tem que divergir do retardo.
De V1 a V3 não vai ter jeito, vai formar naturalmente supradesnível do segmento ST e onda T positiva. V4, V5 e V6, como o retardo ele está positivo, a repolarização vai gerar um infradesnível do segmento ST e uma inversão de onda T. Dificuldade aqui, a gente vai ver na próxima aula, se superpõe aos achados do infarto com supradesnível do segmento ST, porque a formação do BRE e a formação do infarto temporalmente ocorrem no mesmo momento, por isso a dificuldade. Então, pontos cardinais do bloqueio de ramo esquerdo. Normalmente, negatividade de V1 a V3, positividade em V5 e V6, esse é o plano horizontal habitual. Dependendo da associação do bloqueio de ramo, o eixo pode variar. Tem bloqueio de ramo esquerdo com eixo para cima e para a esquerda, pode acontecer de ter bloqueio de ramo com eixo para baixo e para a direita. Isso é bem variável, mas de V1 a V6, o BRE não varia tanto assim, e é fácil o diagnóstico. Quando a gente acompanha as alças vetoriais, o que chama a atenção? O bloqueio do ramo direito ele atrasa o final da ativação. Agora, no bloqueio de ramo esquerdo, o retardo se dá do meio para o final. Né? Por quê? Tem que passar pelo septo esquerdo, tem que ativar toda a parede livre do ventrículo esquerdo. Então, o grau de retardo do lado esquerdo é mais significativo, gerando esse QRS mais deformado e uma alça de QRS também, do ponto de vista vetrocardiográfico, também bem diferente, bem lentificada do meio para o final e, às vezes, no plano horizontal, fazendo um aspecto em 8. A gente vê, né, um ramo eferente indo mais rápido e do meio para o final os cometinhas se juntam, mostrando que há uma grande dificuldade de passagem do estímulo. Isso que vai gerar a morfologia de QRS em torre em V5 e V6. Espacialmente, ó, vou comparar o que é a alça normal com a alça obtida no bloqueio de ramo esquerdo. Vejam, né, você tem uma velocidade inicial maior e do meio para o final ó, fica todo mundo junto, com grande dificuldade de passagem. Né? E a onda T, que normalmente tem uma alça que acompanha a alça de QRS normal, ela fica orientada de uma maneira oposta ao retardo gerado pelo bloqueio do ramo esquerdo. Então, esse é o aspecto da alça vetorcardiográfica do bloqueio de ramo esquerdo no plano horizontal, só para mostrar uma ativação anômala do septo, né? Forças iniciais que vêm para frente e para a esquerda, e a dificuldade de passar do septo esquerdo e parede livre do ventrículo esquerdo aqui representados. E aí o aspecto do plano horizontal de V1 a V6, como a gente vê no bloqueio de ramo esquerdo. E aí os aspectos, né, das velocidades diferentes dos componentes da alça, que ajudam a exemplificar por que o QRS fica tão diferente. E aqui, como é que a gente reconhece o BRE? Né? QRS alargado, negativo de V1 até V3, positivo em torre em V5 e V6. A VR, normalmente, fica quase ele todo negativo, ele termina negativo, tá certo? Em alguns bloqueios atípicos, às vezes a gente usa a VR como uma referência para saber quando a gente não consegue identificar se é direito ou esquerdo. Um outro exemplo, as mesmas características. Precórdio direito, negativo, QRS alargado. Precórdio esquerdo, onda R pura em torre em V5 e V6. Um outro exemplo, né? V1 a V3 negativo, V4 a V6 positivo, bloqueio de ramo esquerdo. E aqui o desenho mais habitual, né? A gente reconhece mais facilmente no plano horizontal, V1 e V2 eminentemente negativos, V5 e V6 positivos em torres. O plano frontal vai representar um pouco isso. Então, D1, D2, AVL podem ter uma R pura, e às vezes você tem complexos de baixa amplitude em algumas derivações, dependendo D3, AVF. E aqui, a dificuldade de passar o estímulo do lado direito para o lado esquerdo, ajudando na formação da figura do bloqueio de ramo esquerdo. Bom, como eu falei anteriormente, quando o problema está do lado esquerdo, esquece, tem doença. Mesmo que o paciente esteja assintomático, tem BRE, tem cardiopatia estrutural. Isso não tem nem o que discutir, tem que ir atrás. De novo, eu
trabalho num centro de cardiologia, em que a gente pega muitos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, né? Então a gente acha, putz, é algo muito frequente. Não é. 0,1 naquela série de mais de 100 mil indivíduos. Mas qual o significado clínico? Se eu tenho BRE, eu tenho maior mortalidade associada, porque ele é marcador de pior prognóstico. Ele está intimamente relacionado à disfunção ventricular. Quanto mais largo o QRS no BRE, mais baixa vai ser a fração de ejeção. Então, o que eu tenho que pensar de possibilidades na população em geral que se apresenta com BRE? Evolução da hipertensão arterial, doença arterial coronária, evolução em mais idosos de doenças valvares como estenose aórtica, cardiomiopatias de um modo geral, quadro agudo como miocardites e degeneração do sistema de condução naqueles pacientes mais idosos, que recebe o nome de doença de Leve-Lenegre. No nosso contexto de UTI, que o BRE tem que ser importante? Tem que indicar para a gente presença de uma miocardiopatia de um modo geral. Isquêmica, valvar, hipertensiva, dilatada, não importa, tem que ir atrás. Existe doença estrutural. E sempre num caráter evolutivo. Às vezes é o paciente que tinha uma sobrecarga ventricular esquerda, não tratada por uma hipertensão, que evoluiu com um grau de disfunção, evoluindo para um bloqueio de ramo esquerdo. São indivíduos com disfunção ventricular esquerda que mais facilmente entram em choque cardiogênico. Vê também o contexto de isquemia miocárdica, o paciente que choca de repente, que aparece com sinais de síndrome coronariana aguda com BRE, precisa ver se não é um BRE novo de um infarto com supra, degeneração do sistema de condução e miocardites. Os pontos de atenção que eu acho que a gente precisa focar na unidade de terapia intensiva com bloqueio de ramo esquerdo é ver se ele não está surgindo durante o episódio de dor torácica, né, e que ele seja um BRE novo superposto ao infarto com supra. Outra questão é se ele não faz parte de um conjunto chamado bloqueio de ramo alternante. Outro ponto é, agora com o advento de procedimentos hemodinâmicos de troca valvar, a gente tem muita formação de bloqueio de ramo esquerdo como complicação, porque você acaba, muitas vezes, atingindo o ramo esquerdo. E sempre a mensagem, tem BRE, procure, que tem patologia associada. Tá? Falei de bloqueio de ramo alternante, gente, porque ele é um indicativo de doença muito avançada do sistema de condução e o paciente vai precisar de marca-passo, porque o paciente vai evoluir para bloqueio atrioventricular total. Então, assim, no dia a dia, é mais comum a gente ver na monitorização de longa duração, que é o Holter. Então, o paciente que tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, e de repente ele muda, ele faz BRD. Isso que é bloqueio de ramo alternante. E o achado disso, mesmo que você esteja assintomático, acabou. Tem que colocar marca-passo, que ele vai evoluir para bloqueio atrioventricular total. Então, o BRE é muito visto na cardiologia, além de ser um fator assim, de ditar um mau prognóstico, né? Ele também nos ajuda a classificar os pacientes para as terapias de ressincronização. Por quê? Né? Porque essa preocupação com o BRE. Então, assim, nos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca avançada, 40% deles normalmente têm o quê? Um distúrbio da condução intraventricular, em que 80% deles é o bloqueio de ramo esquerdo, que está associado à dissincronia. Ou seja, o VE em relação ao VD não bate com o passado, bate depois, e dentro do VE as paredes estão dissincrônicas, ou seja, a pressão de ejeção cai bastante. Então, essa dissincronia vai levar por diversos mecanismos a piora da fração de ejeção, né? Seja por essa dissincronia, alteração do relaxamento, incoordenação do septo, da abertura das válvulas. Então, uma das propostas terapêuticas que surgiu há quase 20 anos é de usar o recurso de marca-passo para ressincronizar, ou seja, colocar o VE de novo compassado com o ventrículo direito. Como que a gente faz isso? A gente usa o marca-passo átrio biventricular. Coloca um cabo eletrodo no átrio direito, outro no VD e outro no VE via C coronário ou acesso epicárdico, na intenção de fazer com que VD e VE batam novamente juntos, melhorando a fração de ejeção, e nos bons respondedores, vocês conseguem até encurtar o complexo QRS. Tá? Então, essa é uma mensagem. É claro, vai todo mundo para a ressincronização? Não.
mas aqueles pacientes que têm formas dilatadas graves, que não responderam ao tratamento. Então, muitas vezes, na unidade de terapia intensiva, a gente se depara com esse perfil de pacientes que evoluem para choque cardiogênico, que já tem cardiopatia de base. Então, muitas vezes, a gente tem que acionar a cardiologia para discutir, vale a pena ressincronizar esse paciente quando ele sair daqui? Então, são possibilidades que vocês vão estar diante, que vocês vão muitas vezes tanger, né, entrar em contato com essas discussões em alguns dos pacientes. Então, terminando a minha fala de bloqueios de ramo. Pontos cardinais, resumindo a minha aula. Duração maior que 120 milissegundos. Ele é positivo em V1, ele termina negativo em V5, V6, bloqueio de ramo direito. Ele é negativo em V1, termina positivo em V5, V6, ele é um bloqueio de ramo esquerdo. Agora, os ramos, tanto direito quanto esquerdo, têm divisões, que também podem ter doença localizada em cada uma delas. Então, o ramo esquerdo, ele tem a divisão antero-superior, póstero-inferior e antero-medial. E o ramo direito, ele funciona basicamente em duas grandes divisões, a superior do ramo direito e a inferior do ramo direito. Via de regra, os processos do lado direito não dão tanto problema. Eles são, às vezes, até vistos em pacientes, né, normais, com fração de ejeção preservada. Então, são, às vezes, considerados até variantes do normal. Agora, do lado esquerdo, não. Né? Você tem a divisão antero-superior, a póstero-inferior e a antero-medial. Quando elas aparecem, é sinal que existe doença do sistema de condução. Dos três, o mais comum é o surgimento da divisão antero-superior com retardo. E eu vou explicar um pouquinho por que isso aparece. Divisão póstero-inferior atrasada. Divisão anteromedial atrasada, quando aparece, o paciente é muito grave. É doença isquêmica coronariana grave, avançada. É doença de Chagas avançada. Tá? E, via de regra, o BDAS acaba sendo mais comum desses três. Né? Por quê? A divisão antero-superior se encontra espacialmente para cima e para a esquerda. Então, a gente vai ver como se dá a ativação quando se só tem a doença aqui, ó, na passagem do fascículo antero-superior. Então, o que vai acontecer? O estímulo vai vir bonitinho pelo ramo esquerdo, divisão posterior-inferior, anteromedial, faltou ativar a divisão antero-superior. Vai se criar um gradiente dentro do VE, entre uma área ativada e outra por ativar. Resultado, o que vai acontecer? Eu ativei inicialmente a divisão posterior-inferior. Faltou ativar toda essa região aqui para cima e para a esquerda, cria-se um gradiente e vai ter um vetor da direita para a esquerda, de baixo para cima, para tentar chegar nessa divisão antero-superior. O que ela faz com o eixo no plano frontal? Joga ele lá para cima, além de menos 30 graus. Então, eu tenho um R inicial em 2, 3 e AVF, e depois eu vou ter um S grande em D2, D3 e AVF. Com a característica, por essa localização no quadrante superior esquerdo, do S de D3, muito maior do que a onda S de D2. Isso que caracteriza o BDAS. Desvio do eixo, para cima e para a esquerda, além de menos 30 graus. RS, em 2, 3 e AVF. E o S da derivação D3, maior do que o S da derivação D2. Por quê? Ó? O D3, a porção negativa dele está aqui. Ó. O eixo, nesse caso, cai muito mais sobre a porção negativa de D3 do que sobre a porção negativa de D2. Por isso que a gente fala que no BDAS o S de D3 é maior do que o S de D2. Então, é o mais comum dos bloqueios divisionais. Novamente, a gente começa a desconfiar pelo eixo. D1 positivo, AVF negativo, com D2 mais negativo do que positivo. Esse eixo está além de menos 30. S de D3 maior do que o S de D2, seja em área, seja em amplitude, presença de bloqueio divisional antero-superior esquerdo. E quais são as causas relacionadas ao BDAS? Doença de Chagas, evolução da hipertensão, doença isquêmica do coração, doenças da válvula aórtica, alteração do sistema de condução, sobrecarga ventricular esquerda, que são entidades comuns, por isso que a gente acaba tendo BDAS. Ah, mas só isso justifica, Horácio? Aspectos clínicos também. A divisão antero-superior, ela é muito longa, muito fina, então ela está sujeita a pressões, de certo modo. Por que isso? Porque ela está na via de saída do VE, então uma região de alta pressão. Se você tem uma estenose aórtica com processo inflamatório, vai acabar atingindo
você só tem um suprimento arterial para essa divisão. Ou seja, se tiver problema de doença isquêmica, facilmente ele é atingido, né? Então, tomar muito cuidado. Ele é bastante comum nos idosos, né? É o bloqueio divisional mais comum que eu não falei. Em crianças, ele está muito relacionado à doença do septo interatrial, a comunicação interatrial, e o prognóstico vai depender se tem doença de base ou não. Às vezes é só manifestação de envelhecimento ou associado a outras entidades. A divisão póstero-inferior, gente, para terminar minha aula aqui, ela é o BDAS exatamente ao contrário. Então, assim, a divisão póstero-inferior vai ser a última a se ativar. Está com problema? O estímulo vai anteromedial, anterosuperior, ativa aqui em cima. Faltou ativar aqui embaixo, surge um vetor. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Faz com que o eixo rode para a direita no plano frontal. Então, o aspecto dessa rotação é eixo para a direita, que é R em D2, D3 e AVF, o R de D3 maior do que o R de D2. Por quê? O eixo normalmente está ali mais próximo da porção positiva de D3 a 120 graus. Por que ele é incomum? Ele é totalmente diferente da divisão antero-superior. A divisão posterior-inferior está muito enterrada no miocárdio, então está muito protegida. Ela é pequena, ela é mais grossa, ela tem duplo sistema de irrigação. Então, para aparecer BDP, o paciente tem que ter uma doença grave, tá certo? Então, a doença arterial coronária, cardiomiopatia chagásica e a própria degeneração do sistema de condução são as entidades que acabam levando ao seu surgimento e conferindo um pior prognóstico. Não vou falar do bloqueio da divisão anteromedial, mas ele aparece só no plano horizontal, por atraso da ativação das fibras que vão para o septo, e normalmente são pacientes com cardiopatia chagásica crônica avançada e também doença arterial coronariana crônica, né? E o que é muito comum da gente ver na apresentação de problemas do sistema de condução é a associação de bloqueios, né? Ou seja, um bloqueio de ramo com um bloqueio divisional. E aí abre uma possibilidade, né? Inúmeras associações misturando as características de ambos. Tá? Então, é o complexo QRS alargado, negativo em V1, com cara de bloqueio de ramo esquerdo, mas que tem um eixo no plano frontal, além de menos 30, com S de D3 maior do que o S de D2, associação de BRE com BDAS, ou seja, tem doença no ramo esquerdo e dentro do ramo esquerdo as fibras que vão para a divisão anterosuperior são as mais afetadas. Por isso que a gente tem isso de uma apresentação de um BRE com BDAS. Aqui um outro exemplo, ó. Eixo desviado para cima e para a esquerda, S de D3 maior do que o S de D2, a um BDAS, associado a um QRS largo. Os bloqueios divisionais sozinhos não alargam QRS além de 120. Tem QRS alargado com bloqueio divisional, tem bloqueio de ramo. Negatividade em V1, V2 e V3, isso é um bloqueio de ramo esquerdo. QRS alargado, negativo em V1 e V2, positivo em V5, isso é um bloqueio de ramo esquerdo. Com eixo para a direita, QR em D3 maior do que o QR em D2. Isso é uma associação rara entre o BDPI e o bloqueio de ramo esquerdo. Não tem como não falar dessa aula da associação que todo mundo sai da faculdade lembrando. Associação de BDAS com BRD da cardiomiopatia chagásica. Mas abrindo um pouco mais a cabeça, gente, não é só o Chagas que dá isso. A doença arterial coronariana crônica e a degeneração do sistema de condução em idosos também pode levar a uma associação de BDAS com BRD. Um exemplo desse, em que temos um desvio do eixo para cima e para a esquerda, S de 3 maior do que S de 2 tem BDAS, RSR' em V1, alargado, bloqueio de ramo direito, com BDAS. Um outro exemplo, você olha o eixo elétrico, está lá para cima, S de D3 maior do que S de D2, nós temos BDAS, QRS alargado, terminando positivo em V1 e V2, S empastado em V5 e V6, BRD com BDAS. Aqui, QRS alargado, mais de 120 milissegundos, positivo em V1 e V2, bloqueio de ramo direito. Eixo para a direita, QR em D3, QR em D2. R de D3 maior do que o R de D2, BDPI.
outra associação também possível. E uma entidade que fala a favor de vários problemas no sistema de condução é chamado bloqueio trifascicular, em que há uma associação de vários problemas no sistema de condução que normalmente tem várias possibilidades. A mais comum é, você tem um bloqueio divisional, um bloqueio de ramo e um bloqueio atrioventricular, normalmente um BAV de primeiro grau. Qual o significado clínico? Você pega um paciente idoso que sincopou, teve um TCE, ok, legal, vamos chamar a neurocir, vamos avaliar tal. Só que você faz o eletro, BAV de primeiro grau, BDAS, BRD, significa que esse sistema de condução está com doença avançada. Ele pode ter sincopado por ter feito um bloqueio atrioventricular total intermitente. Então, às vezes, isso é indicativo de se colocar marca-passo. É através de um eletro desse, de um caso que às vezes o trauma começa atendendo, que o paciente é estudado e se decide colocar marca-passo. Então, são associações dos bloqueios que exigem que a gente tenha uma atitude de encaminhar corretamente ou chamar a especialidade correta para o paciente. Era isso que eu tinha para falar. Eu sei que foi um pouco longo, um pouco cansativo, mas a aula vai ficar disponível para vocês. Se vocês quiserem depois olhar esses traçados com calma, eu passo para vocês. Agradeço a atenção e eu fico aí à disposição dos comentários. Excelente novamente, Horácio. Obrigado. Obrigado. 1 hora de aula, hein? Vocês não podem brigar comigo, hein? Tá ótimo. O Marcão está elogiando aqui no chat. Alguma dúvida, Marcão, pessoal? muito